Aleluia, irmãos, glória a Deus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Ele é o Senhor dos senhores, o Deus dos deuses, o Rei dos reis, a autoridade das autoridades. Ele é o nosso Deus. Aleluia, graças a Deus. Uma noite abençoada para aqueles que estão aqui na região do Rio de Janeiro, com um friozinho gostoso, chegando já quase no final do tempo do frio, porque esse ano nós não vimos muito frio, como é costumeiro aqui, mas está muito bom esse tempo, eu gosto desse tempo. Você pode lembrar da sua roupa que está esquecida lá, guardada, roupa pesada para enfrentar o frio. Nós estamos no meio aí de comemorações dos 165 anos da evangelização do Brasil. Na quarta-feira passada foi exatamente o dia da comemoração e hoje houve uma participação nacional à distância. A central foi feita na nossa igreja pernambucana, que foi a segunda igreja no Brasil, evangélica, estabelecer-se no Brasil. E outros estados participaram, coral lindo com músicos de várias cidades e estados, e houve uma harmonia muito boa. Todas as informações para os membros da igreja, para outros que nos acompanham nas redes sociais e que, quem sabe, não tiveram essas informações. Nós prometemos um dia parar com mais tempo fazendo alusão a essa comemoração. Talvez no domingo a gente gaste mais um tempinho, a gente vai dando algumas pinceladas. O que eu trago hoje tem tudo a ver com aquele texto que nós vamos meditar, que é o texto de 1 Pedro, capítulo 3, versículo de número 15. Se você tem sua Bíblia, acompanha aí. Eu quero começar lendo no versículo 14, que diz assim: mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados. E não temais com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Na última live, o pastor João Batista deu um enfoque sobre a esperança. Bom, a gente sabe que a gente escuta a pregação e a gente presta atenção, né? E grava, né, pastor João? E hoje o que eu quero é trazer, com esse foco da esperança que está em nós, e o Espírito Santo ministra a Pedro isso, focar a esperança que não só o Espírito Santo falou a Pedro, a nós aqui, mas vai antes na implantação da evangelização no Brasil. 1855, os questionamentos eram muitos. Já havia sido proclamada afastamento de Portugal e uma administração aqui em solo, mas a religiosidade ainda era a portuguesa. As leis estabelecidas ainda eram aquelas leis e aquela religiosidade portuguesa.
Dr. Calley se depara com essas situações em 1855, data do estabelecimento da evangelização no Brasil. Quero trazer dois focos aqui. E um dele, ele estava vendo que as pessoas no Brasil, os homens e as mulheres, não tinham uma lei para casamento. Em todos que eram casados e era isso que acontecia em todo o território nacional, era um casamento feito pela Igreja Católica. E aquele casamento só alcançava aqueles que estavam debaixo da égide católico-romana. Ninguém mais. Isso incomodou. O texto está chamando a atenção para o atendimento à razão da fé e ao racional. Eu e você somos questionados com relação à razão, à justiça e à praticidade das coisas ali. Então o Dr. Calley toma providências com relação a isso e elabora um documento para que todo brasileiro pudesse tendo esse documento, viajar e provar que era casado. Não era a situação católico-romana, era um documento. Esse documento valeu tanto que depois se tornou lei brasileira. Vou falar disso depois, o número da lei, para você consultar a própria história. Mas é isso que incomodava o relacionamento do ser humano, viajando em território nacional, saindo da paróquia onde foi feito o casamento, na outra ele já não era mais casado. E com esse documento aí ajudou, e depois a coisa era tão racional, tão lógica, que tornou lei no Brasil. Os peritos em jurisprudência, estudaram e até hoje existe um documento que o homem e a mulher provam que foram e que são casados. Então você, congregacional, tem no relacionamento do povo, independente da igreja congregacional, você tem um feito que é social. Sai fora do campo da membresia da igreja, e esses atendimentos é histórico em nós, os ministros que são os ministros congregacionais. Olhar o ser humano, independentemente de ser membro da sua igreja, ele é um ser humano. Tem outras leis que preocupou o Dr. Calley, e ele tomou providências. Essas providências que ele tomava, eu vou citar o incomodar dele com essa razão. Eu quero voltar depois ao texto para dar algumas situações que nós precisamos usar na nossa mente, no nosso dia a dia, no nosso raciocínio, para servir melhor a Deus e à sociedade. Ele era um ministro de Deus, mas via as deficiências na sociedade e agiu. E aí é que eu chamo a atenção daqueles juristas brasileiros que têm um teor de cristandade, se está vendo isso ou vendo os seus interesses pessoais. Calley não via os seus interesses pessoais, via as necessidades do povo, e essa foi uma. Isso incomodou tanto que as autoridades outras
buscaram na Constituição alguma coisa para barrar, para calar Dr. Calley, para mandá-lo para fora do país. Ele estava incomodando algumas coisas e eles usaram 2 artigos da Constituição, o 2 da época, né? 276 e 277. Lançaram a mão desses artigos da Constituição para calar o reverendo Calley, médico que, para se estabelecer, por ser médico e afinidade com Dom Pedro, o ajudou nisso. Todas estas ações destes juristas fez com que Dr. Calley conhecesse outros também juristas renomados. Ei, meu irmão, minha irmã, meu querido, minha querida, a sua aproximação com autoridades vai a que nível? Do imperador, dos juristas, da sociedade num todo. Como é que anda o seu relacionamento? Como é que você usa o entendimento que Deus te deu? Dr. Calley, mediante tantas ameaças, ele faz uma carta e coloca nela algumas perguntas, mais especificamente 11 perguntas para aqueles juristas que ele conhecia, que ele tinha afinidade e sabia que tinha nome entre os demais. E ele pergunta, eu trouxe aqui as 11 perguntas dele. Os cidadãos, número 1, os cidadãos brasileiros têm o direito de seguir a religião que assim desejarem, porque a religião oficial do país era católico-romana. E quem não fosse, então ele pergunta, dentro da Constituição, nesses 2 artigos, se queriam incriminar tantos quantos não fossem católicos romanos. Ele pergunta, os cidadãos brasileiros têm direito de seguir a religião que assim desejarem. Segunda, se um cidadão consulta outro cidadão a respeito de sua fé, ele não tem o direito de receber uma explicação? Porque questionavam a questão dele ensinar os preceitos de Deus, a Bíblia. Até então ninguém fazia isso no Brasil, mas ele começou a fazer, ensinar os preceitos de Deus. Isso incomodou, e aí ele pergunta, dentro desses artigos, se eles não tinham direito de receber nenhuma orientação. 3. É um ato criminoso aconselhar tal pessoa? Receber orientação era crime diante da Constituição da época? Receber e ministrar era crime também? Importa, 4, importa se a pessoa citada está em casa sua ou em qualquer outro lugar. É na igreja? É fora da igreja? É em casa? Onde é? Tem problema o lugar onde esse diálogo, onde essas informações são passadas? 5. Caso tal cidadão decida seguir uma religião que não seja aquela oficial do Estado, ele é um criminoso, ele é um apóstata, ele é um blasfemador. Todas essas questões são encaminhadas nesse documento. 6. Uma sociedade que recebe tal pessoa está incorrendo em alguma penalidade, porque tinham outras sociedades, inclusive a maçonaria. Está sendo crime receber esta pessoa.
É um ato legal para estrangeiros fazerem cultos domésticos em sua própria casa? Esse não é brasileiro, é estrangeiro. Então é ilegal ele reunir a família ou ele fazer um culto na sua própria casa? Eles precisavam estar ouvindo o Dr. Calley. É aí que eu estou chamando a atenção daqueles brasileiros que conhecem o Evangelho, que conhecem Deus, conhecem, e os princípios cristãos estão sendo discutidos, a mente leva a discutir ou são abafados. Dr. Calley estava uma tentativa de abafá-lo e de expulsá-lo do país. Ele reage com o conhecimento que ele tem de leis e ele coloca aqui essas perguntas. 8. Se um brasileiro está presente em tal ocasião, isto é considerado um ato criminoso? Ele estiver assistindo qualquer uma outra reunião dessas, ele é um criminoso? 10. Um estrangeiro pode ser forçado a deixar sua casa ou ser deportado antes de formalmente acusado de quebrar a lei? Ele está com a Constituição nas mãos. Ele está com os artigos da Constituição brasileira nas mãos. Vejam vocês que juristas já naquela época, lá em cima, já tinham questões de tentar manipular a Constituição brasileira. E ele termina. 11ª pergunta dele: qual é o significado da palavra publicamente? Qual o significado da palavra reuniões públicas? E aí ele cita, nos artigos 276 e 277 da Constituição brasileira. Aí ele recebe as respostas dos três: Dr. Joaquim Aurélio Nabuco, Dr. Urbano Pessoa de Melo e Dr. Caetano Alberto Soares. Os três foram unânimes. Pela Constituição, missionários estrangeiros eram livres para pregar a fé reformada ao povo. A opinião considerada desses três derrubou a interpretação até então mantida e apoiada pela Igreja Oficial. Foi uma grande vitória. Constitucionalmente, o doutor era livre para propagar sua fé. Meu irmão, minha irmã, nós estamos em dias de pandemias. E é certo que existem leis, formulam leis, pegam algumas coisas para, quando não tem lei, formar decretos. E o que Pedro recebe aqui, o que nós precisamos buscar na palavra é a equidade, é o equilíbrio, é o conhecimento, é a mente centrada nos princípios de Deus. Por isso, esse versículo de número 15 vai me ensinar e te ensinar que Pedro se referiu ao bom entendimento de seus leitores, aqueles que iam ler a sua carta. Na sua segunda carta, capítulo 3, versículo 12, ele vai ampliar este entendimento para o povo. Aí encontramos outro, Jesus Cristo foca os fariseus e ele traz para todos nós o elogio dele àquele fariseu que o convidou para uma refeição em sua casa, que era contrário a muita gente.
Os sacerdotes eram contrários, mas aquele fariseu o convidou para a refeição na sua casa. E Jesus, de maneira pública, elogiou esta atitude, lidando ele, Jesus, com pecadores. Porque ele saiu da sua glória, meu querido, minha querida, por minha causa, por sua causa, quando pecadores. Mas por causa desses sacerdotes, ele iria deixar de entrar na casa. A formação deles era que não podia chegar perto, não podia conversar, não podia nem passar em cidade de samaritanos, não podia nem passar na vila. Qual é o seu relacionamento com os pecadores perdidos, condenados? Jesus mandou que você fosse levar a mensagem, mas alguns critérios te barram. Você escuta a voz e a ordem dele, ou as barreiras que se estabelecem para que você não faça isso? Jesus traz clareza para mim e para você nessas determinações que temos que definir e agir. Quando nós lemos Mateus 15, nós vamos ver que ele, Jesus, exorta aqui nesse texto os seus discípulos a raciocinarem bem. Para um pouquinho, olha o que vocês estão pensando. Raciocina. O povo de Deus, os seguidores do Senhor, não podem tomar decisões no ímpeto das coisas, precisam parar, porque o Espírito Santo veio para ensinar. Eu vou buscar do Espírito Santo o ensino para a minha decisão, para a minha escolha, para aquilo que eu vou fazer. O Senhor está nos ensinando isso, é ensino de Deus. É ensino de Deus. Quantas vezes nós tomamos atitudes precipitadas, nos esquecemos tudo que os nossos pais, o trato deles conosco, são tantas as histórias assim. Quer ver? Vou contar uma que você deve conhecer algumas. Esta menina gostou daquele menino. Os pais cuidam dela 20 anos, suprindo tudo. Mas por causa deste contato, desse conhecimento daquele menino, fica de mal com o pai, com a mãe, com todo mundo que é contra ou que quer aconselhar acerca daquilo ali. A mesma coisa que faz com o pai, com a mãe, faz com o padre, fala com o pastor, fala com o patrão. O patrão cuida, paga em dia, mas por causa de uma coisa que não gostou, queria que fosse diferente, esquece tudo o que fizeram por ele. Atitudes precipitadas. Jesus está ensinando aqui que, olha, pensa bem, raciocina, veja como é que devem ser as coisas. O Mestre Jesus Cristo, em Mateus 23, 16 a 22, é um texto longo, eu não vou ler, mas ele também censurou os fariseus por sua ausência de lógica. Você tem um relacionamento com Deus, você tem a direção do Espírito Santo, então não pode faltar lógica no seu pensamento, nas suas atitudes, nas suas decisões. Quem está dizendo é a palavra de Deus, não é o filósofo tal, nem o doutor fulano de tal, é o Senhor, Criador meu e Criador seu. Paulo, quando escreve aos Filipenses, no capítulo 1, ele ora pelos filipenses, pedindo de Deus discernimento para a igreja de Deus que estava ali em Filipos. Ele mostra a importância de orar um pelo outro, de interceder. Ei, a igreja está lá em Filipos. Quer ver?
O Senhor Deus diz assim para todos que o conhecem, que podem orar a Ele: orai. Não interessa a que distância você está, orai pela paz de Jerusalém. Porque a sua oração pedindo a paz por Jerusalém, sobre você vai chegar a paz. Aleluia! É o entendimento que o Senhor quer que nós tenhamos. Você tem um inimigo lá ou aqui perto de você, ora pelo inimigo. Ora pelo inimigo. Que é um terceiro exemplo. O rei pode tomar uma atitude que seja desagradável para todos. Então você deve orar pelo rei. A pessoa canetada vai atingir todo mundo. Então, eu quero o bem-estar de Piraí, de Volta Redonda, do Brasil. Então eu tenho que orar por aquele que pode dar uma canetada errada. A atitude de Deus para que nós possamos usar nossa mente para servir melhor a sociedade. Eu comecei citando Calley. Fui lá em 1855. 355 anos da colônia brasileira sem alguém poder abrir a Bíblia para falar de Deus. Graças a Deus, porque alguém sentiu de Deus e começa a agir. Quando Paulo escreve em Gálatas, capítulo 3, ele também insistiu com os Gálatas a mudarem de opinião com relação ao que eles entendiam da lei de Deus. Tem muita gente que tem a Bíblia, que tem o mandamento de Deus e quer que seja aquilo que ele entende. Não pede assim: Deus, muda o meu entendimento, fala com a minha mente, eu não estou entendendo, eu quero pregar, eu quero entender a tua palavra, pedir o Espírito Santo para ensinar. Há um hino que nós cantamos que diz assim: vem Espírito Divino, grande ensinador, vem, revela às nossas almas Cristo Salvador. A oração para que o Espírito Santo venha revelar, não busca nenhum santo de cabeça, não busca nenhuma entidade, mas o Deus que é o Criador, que é o ensinador de todos. É preciso essa sabedoria de buscar, para melhor entendimento e melhor ação, para servir melhor a sociedade. Eu quero terminar com João 8. Cristo Jesus, ele demonstrou uma extraordinária sabedoria no julgamento da mulher adúltera. Ei, mestre, ela foi apanhada em adultério e a nossa lei diz que deve ser apedrejada. É lei. E cada um estava com pedra já para executar a lei. E Jesus entra nesse julgamento, é envolvido nesse julgamento, e ele toma uma extraordinária decisão. Eu quero te convidar a olhar o país, olhar o que está exigindo de você, o que está tentando bloquear o seu relacionamento com Deus e com as coisas de Deus. Olhar os necessitados que é a sociedade brasileira, que pode hoje morrer sem Jesus e sem salvação e não pode entrar no céu. O que você decide fazer?
Como você decide agir? Consagrar-se ao Senhor. Essa semana fui convidado a me envolver numa situação de uma família, aquela família tinha chamado uma outra pessoa. E antes de eu sair dali, toda a orientação da palavra de Deus para aquela família, para cada um integrante ali, é lógico que envolvemos também aquela pessoa que estava ali, que na verdade eu não conhecia, tinha visto ocasionalmente. E a decisão daquela pessoa, a evangelista Sueli estava lá comigo, a decisão foi: eu quero Jesus como meu Salvador. Eu não pedi para se levantar. Quando a pessoa levantou e caminhou para mais perto de mim, ficou perto de uma outra pessoa, falou assim: você está levantando por quê? Ela disse: porque eu quero Jesus como meu Salvador. Qual é a sua decisão, meu querido, minha querida, que está nas redes sociais? Você que está aqui na igreja. Estamos numa sociedade que precisa de Jesus. Tem muitas coisas impedindo que eu e você possamos falar de Jesus. A cidade de Volta Redonda, queridos, tomem ciência disso, a partir de hoje, crianças podem ir à igreja. Idosos podem ir à igreja. Determine um horário para as crianças, determine um horário. O horário tem que ser determinado, mas a lei, lá o decreto não diz qual é o horário. Quem determina o horário é a liderança. Há um entendimento que vai se ajustando as coisas, meu querido, vai chegar para você. Eu já fiz casamento que estava marcado com uma festa grande, em algum lugar grande. Eu já fui ao gabinete para fazer o casamento com a família, somente com a família, entendendo que os noivos já estavam esperando 4 meses com tudo pronto para casar, com viagem de lua de mel marcada, e estava atrasado 4 meses. E eu me coloquei no lugar e falei assim: se sou eu, noivo, olhando a minha noiva toda semana, sabendo que estava tudo pago, que estava tudo lá, e esperando 4 meses e não sai essa liberação. Eu me coloquei, presbítero, no lugar e diz assim: conversa a família e vem, eu faço o casamento, sem festa, sem nada, e vocês viajam para algum lugar que aceite chegar, porque nem todo lugar pode, né? Eles estão felizes da vida. Você tem uma maneira, o Espírito Santo te dá uma maneira de resolver. Alguns dizem por aí que há sempre um jeitinho brasileiro, né? Mas eu digo, há sempre um jeitinho que o Espírito Santo traz para mim e para você. Que Deus te abençoe. Amém? Outro dia eu chamei minha filha para terminar com um grito de guerra. Ela falou assim: se o senhor me chama para cantar um hino, eu ia cantar. Como eu estou vendo agora, eu pergunto se ela vai cantar ou se vai conduzir no grito de vitória. Não, pastor João, eu tenho que consultar agora. Ao vivo a resposta é dela, né? Se vai fazer uma coisa ou outra, ou as duas, né? Pode ser. Pais, irmãos, vamos ficar de pé. Antes do grito, feche seus olhos. Vamos estar levantando um clamor pela nossa cidade, pelos governantes. Pai, nós queremos a Tua bênção, a Tua graça, a Tua unção sobre as nossas vidas. Espírito Santo de Deus, toma seu lugar aqui em nossa cidade, em nossas vidas, em nossos lares. Precisamos, Senhor, que o Senhor entre com tua visão, que Tu olhes, Senhor Deus, para cada um.
ministração. Espírito de Deus, aviva os nossos corações. Derrama, Senhor Deus, a tua bênção. Em nome de Jesus, saúde, libertação, salvação. Queremos, ó Pai, as tuas virtudes. Precisamos, Senhor Deus, que o Senhor nos alcance com teu renovo a cada dia, em nome de Jesus. Amém. Segura a sua bênção. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. A vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Aleluia, Senhor. Nós te adoramos. Aleluia. Eu tenho que pegar ainda outro microfone que é do Facebook, porque é possível que alguém esteja acompanhando no Facebook e precisa ouvir. No domingo nós não teremos escola dominical, mas às 19 horas nós estamos aqui numa live presencial. É um culto a Deus. Portanto, a live vai ser feita às 19 horas num culto presencial, ok? Deus te abençoe uma noite de um sono restaurador. Pega um cobertor porque está frio se você está nessa região fria. Deus te abençoe.